Se você quer acessar o dinheiro mais barato do mercado em 2026, você precisa assistir esse vídeo, porque hoje eu vou trazer para vocês qual o melhor banco para o empréstimo com garantia de imóvel em 2026. Fala, Baxters, tudo bem? É isso mesmo. Hoje a gente vai fazer o vídeo mais completo do mercado sobre esse tema, sobre o empréstimo com garantia de imóvel, crédito com garantia de imóvel, home equity, empréstimo pessoal, garantia imobiliária. São vários nomes, mas o produto é o mesmo. É aquele produto onde você tem um imóvel e você quer alavancar um crédito. Para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Baxt. E obviamente já se inscreve aqui no canal, porque se você quer saber mais a respeito do mercado de crédito, empreendedorismo, quer dicas sobre o mercado financeiro, você tem que seguir o maior canal do mercado. E temos nosso grupo do WhatsApp, que você vai ter acesso a materiais que eu vou trazer hoje. E lá vocês vão ver, além das premiações que a Baxt já teve, vão entender que de fato a Baxt é a maior fintech desse mercado. Bora pro vídeo. O que de fato é esse produto, Gaspar? Como funciona o crédito com garantia de imóvel? Turma, o crédito com garantia de imóvel é muito simples. Partindo do pressuposto que se tem a garantia imobiliária para usar nessa operação, com base nisso, as instituições financeiras podem te emprestar até 60% do valor de avaliação deste imóvel, tá? Isso é muito importante. Então, esse é o limite de crédito. Uma conta rápida, um imóvel de R$1 milhão, você pode ter um crédito de até R$600 mil. Por que até R$600 mil? Porque a depender da garantia, alguns bancos vão liberar 50, alguns podem liberar 40, pode ser, por exemplo, um terreno em condomínio fechado que os bancos podem liberar 35, então depende. O teto do produto, turma, é estipulado pelo Banco Central, é a normativa e os bancos não podem ultrapassar esse limite, então é regra, tá? Para ninguém fazer confusão, turma, confusão comum, crédito com garantia de imóvel não é financiamento. Essa é uma linha que vai colocar o imóvel próprio ou de um terceiro em garantia e você vai pegar um recurso, é um crédito, tá? Não confunda com financiamento imobiliário. O financiamento é um crédito para você comprar o imóvel, o dinheiro vai para o vendedor. Nesse produto, sim, você pode alavancar entre 80% do valor do bem. Então, só para não gerar essa confusão. Outra característica muito positiva desse empréstimo comparado com outros, e bacana, é o prazo de amortização. Você pode pagar essa dívida em até 240 meses, ou seja, são 20 anos para você pagar. Comparando também com outros produtos, falando de linha de empréstimo de crédito, é a operação com mais prazo para você pagar. Então, se a gente compara hoje com outras modalidades, empréstimo pessoal, cheque especial, você tem a parte de entrada no rotativo do cartão, linhas no aval, todas essas modalidades, turma, além de ter taxas altíssimas por não ter uma garantia real, você tem curto prazo. A única operação que mais se assemelha com garantia de imóvel seria o consignado, que não é para todo mundo, né, turma? Geralmente o consignado ele é barato para servidores públicos, né? E aí são créditos que vão no máximo até 96 meses e as taxas hoje estão taxas médias na casa de quase 2%. Ainda assim, o crédito com garantia de imóvel é mais barato, você consegue alavancar o maior montante porque é 60% do valor de um imóvel e você tem 240 meses para pagar. Bom, turminha, trazendo vocês para a tela do meu computador, estou dentro de um sistema da Baxt, olha que maravilhoso, né? Esse é um pouco do cockpit que inclusive os consultores da Baxt têm na hora de atender um cliente, ou seja, aqui a gente simula entre todos os bancos que estão plugados aqui na Baxt, ou seja, todos praticamente do mercado, a gente consegue dar uma cotação muito rápida para os nossos clientes, analisando seu perfil e tudo mais. Pontos importantes a gente começar, turma. Quando você vai falar de melhor banco, melhor taxa, melhor produto, você tem dois produtos principais nesse mercado. O produto taxa fixa, ou seja, é uma taxa maior, mas sem nenhuma flutuação, serve para quem quer ter mais segurança. Eu não ter apetite a risco, eu prefiro pagar mais para não ter flutuação. E depois temos a opção IPCA, ou seja, uma taxa mais a variação da inflação. São taxas menores, mas todos os meses você vai ter a correção da inflação. Então, em média, em linha, esses produtos vão ter taxas parecidas, porém você está mais aberto a um risco, porque é um risco, né? Porque se a inflação for mais alta, né, do que o normal, do que a média, você vai pagar mais caro por esse produto. Mas por que muitas pessoas contratam o produto pós em vez do pré-fixado? Por conta da parcela, turma. Como a taxa é menor, você começa pagando uma parcela menor e você vai pagando, né, a diferença do IPCA no saldo devedor. Então vai aumentando aos pouquinhos a sua parcela e você sente menos. Então, para quem às vezes precisa de uma parcela menor, o produto que o IPCA pode atender melhor. Agora, antes de você escolher um produto, turma, por que as pessoas usam o crédito com garantia de imóvel? São N motivos. E o que é legal desse produto? O uso é livre. Então presta atenção. Quem geralmente usa esse produto? Pessoas que, primeiro, querem trocar dívidas. Lembra que eu falei que todas as modalidades de empréstimo são mais caras que o crédito com garantia de imóvel? Hoje, milhares de brasileiros inteligentes fazem o quê? Eles fazem um crédito com garantia porque eles vão ter taxas baratas, um prazo alongado, quitam todas as suas dívidas e concentram em uma única parcela. Isso tem ajudado milhares de brasileiros a saírem das dívidas e voltarem a ter fôlego. Segundo ponto, pessoas que querem investir, ou seja, eu quero abrir uma nova unidade de negócio, eu quero começar um novo negócio, eu quero comprar um outro imóvel que esteja numa grande condição, que de repente não aceite financiamento, também é a modalidade mais barata, então ajuda muitas pessoas a investir.
Outro ponto, virou o queridinho dos empresários, turma. O que é legal? Os bancões às vezes não aceitam essa operação na PJ, mas como eu falei, eu vou mostrar vários bancos, vou explicar para vocês. Muitos empresários estão usando o crédito com garantia de imóvel como a principal alavanca de capital de giro. Novamente porque é uma parcela que cabe no bolso do negócio. E aí, turma, por que eu estou explicando esses vários motivos? Se você quer fazer uma viagem, um sonho, não importa. O crédito com garantia de imóvel é uso livre. E aí, dependendo do que você quer fazer e dependendo do seu perfil, do perfil do seu imóvel, vai ter um produto melhor para você. Tá? Porque às vezes não é só porque eu não quero correr risco, eu quero um crédito com garantia de imóvel taxa fixa. Depende, se você está no momento de trocar de dívidas, às vezes seu imóvel não é um imóvel com muita liquidez, talvez você não vá passar no crivo desses bancos. Turma, taxa fixa o crivo é maior, porque exige mais renda comprovada, porque a parcela começa maior, e os bancos são mais restritivos no perfil do cliente, porque para o banco é um pouco mais de risco essa operação. E antes de qualquer coisa, além de escolher o melhor produto, para você ser aceito no crédito com garantia de imóvel, você precisa ter um imóvel elegível. O que a maior parte dos bancos exigem como uma boa garantia? Imóveis residenciais são os mais altos níveis de flexibilidade. Quando você tem um apartamento ou uma casa, você vai ser aceito em praticamente todos os bancos. Depois, quando você desce para um imóvel comercial, já começa a restringir mais um pouco, muda a taxa e diminui o percentual que você pode alavancar nesse imóvel. Depois, terrenos em condomínio fechado, fecha bastante esse crivo. E depois, imóveis que não são aceitos, imóveis rurais, fazendas, né? Imóveis com baixa liquidez, imóveis que estão em condições muito precárias de não ser habitados. Esse tipo de imóvel não vai ser aceito. Imóveis industriais, operacionais, são imóveis que você vai ter dificuldade. Então, para quem realmente eu foco esse produto para você conseguir boas taxas, para a gente começar o jogo aqui de explicar os melhores bancos, casa, apartamento, imóveis comerciais de alta liquidez e de preferência em cidades acima de 50 mil habitantes. Mas, Gaspar, se não for dentro disso, não vou ser aceito? Novamente, depende muito de achar a tampa para sua panela. Bora lá, turma. Vamos falar de taxa. Eu vou separar entre taxa pré e taxa pós-fixada. Taxa barata, taxa pré-fixada. Turma, os dois principais bancos do mercado hoje, Banco Inter e Banco Santander. Eu fiz aqui, turma, com média na minha idade, então aqui ficaria Banco Inter com uma taxa de 1,5 e Santander com uma taxa de 1,55. Por que 1,55? Por causa do prazo. O Santander, turma, para alguns casos pode ficar um pouco mais barato, o Inter em alguns outros pode ficar mais barato, tudo vai depender também dos seguros, né? Se a pessoa tem uma idade superior a 50 anos, o seguro pode pesar e influenciar no custo efetivo total. Mas sim, na taxa fixa, eu elencaria, turma, esses dois bancos como as melhores taxas. O Inter, turma, pode escalar um pouco a taxa a depender do seu perfil, se o crédito é na PF ou se é na PJ. Características importantes. Banco Inter, turma, atende tanto na PF quanto na PJ. Já o Santander é focado para pessoa física e o imóvel tem que ser quitado, turma. Se você tem um imóvel que não esteja quitado, o Santander não vai aceitar. Outra característica marcante também do Santander, imóvel averbado, tudo bonitinho. Já o Inter, se for um imóvel de alto padrão, uma casa em condomínio, alguma coisa nesse sentido, pode ser aceito também, mesmo que não averbado, tá? Então essas são características, turma, importantíssimas para melhores taxas fixas. Turma, já no taxa pós IPCA, a briga aqui é grande, tá? Todas as instituições, em média, em linha, vão ter taxas médias de 1,19 até 1,40, tá? Mas, novamente, eu vou colocar aqui como as principais casas a nível de taxa, Banco Inter e Banco Daicoval. São dois bancos, turma, que realmente têm taxas excelentes, que as taxas médias são 1,19, podendo ser um pouco menor, tá? A gente tem hoje, né, alguns bancos como o C6, que fazem campanhas de 1%, algumas outras casas. Turma, hoje taxa de 1% é muito mais uma jogada de marketing do que realmente uma taxa a ser entregue. Então, muita atenção nisso, tá? Taxa prometida não é taxa entregue, porque tem vários critérios a serem estabelecidos e seguirem a risca, tá? Então, turma, de fato, eu colocaria taxa fixa Inter e Santander e depois a gente traz Inter e Daicoval no quesito melhor taxa. Turma, agora o quesito agilidade. O que acontece na prática, né? Muitas vezes o banco que dá menor taxa não é o banco mais rápido e muitas vezes você precisa do crédito rápido. Taxa fixa, turma, eu vou elencar aqui realmente o Daicoval e o Banco Bari como as duas melhores opções no quesito agilidade, tá, turma? Realmente são bancos que não vão ter a taxa tão barata quanto esses dois, porém você também vai ter um processo muito mais rápido. E o ponto é simples, né? Todo mundo corre, né, para onde tem a taxa mais barata. O ponto é, às vezes é uma diferença de 0,20 no mês, turma, mas você precisa resolver um problema. E pode custar muito mais caro você não resolver, então a dica que a gente dá é você faz num banco mais rápido e depois futuramente você tendo uma empresa especializada, né, uma empresa séria, assim como a Bext para te ajudar, você pode fazer uma portabilidade lá na frente, você pode trocar de banco, tem vários caminhos para isso. Então eu colocaria de fato aqui taxa fixa, Bari e Daicoval. No taxa pós, turma, a gente vai trazer aqui já uma fintech, tá, que não é tão conhecida, na verdade duas fintechs a nível de agilidade. Primeiro, Galeria Bank, que é um parceiraço da Bext, tá?
E a gente realmente aqui está falando de taxas boas, 1,19 até 1,50, depende do perfil, depende de como está o endividamento, mas eles são realmente bem flexíveis e muito rápidos. E depois a gente vai trazer a Cashme também aqui como uma boa casa a nível de velocidade. Então os melhores bancos para velocidade eu elencaria de fato aqui Galeria e Cashme. Turma, quesito flexibilidade. Como eu falei anteriormente, no taxa fixa, né, a flexibilidade já não vai ser um grande ativo. Então eu vou colocar, para não dizer que a gente não elencou ninguém, por conta até do relacionamento que a gente conhece muito o banco por dentro, eu traria até, de repente, aqui o da Ecoval, numa flexibilidade de poder fazer um imóvel não averbado, poder, de repente, interpretar uma renda PJ, mais flexível, tá? Mas não tão quanto aos que eu vou trazer agora na taxa pós. Também vou trazer Galeria e Cashme de novo aqui no quesito flexibilidade, turma. Por que eu vou trazer essas duas casas? Flexibilidade, justamente por isso, imóvel não averbado, interpretar a renda da PJ, às vezes a pessoa tem mais renda pelo extrato, eles vão aceitar a renda pelo extrato, vão poder também olhar mais de um proponente, juntar rendas, pegar um imóvel de terceiro, e isso ajuda você que na prática precisa de flexibilidade. Tanto Galeria na pessoa física focada em imóveis residenciais, quanto a Cashme para imóveis comerciais, alguns outros tipos de imóvel, a Cashme é bem competitiva. Então, turma, eu traria aqui esse rol aí, né, de bancos como os principais aí para quem quer fazer um crédito com garantia de imóvel. Agora, vou trazer duas dicas importantes sobre qual é o melhor produto e como você fazer na prática, um crédito com garantia de imóvel e dicas para você acessar as melhores taxas. Bom, turminha, agora trazer vocês para mais um sistema da Bext, desenvolvido pela Bext para os nossos clientes, como uma das dicas bônus. Eu vou dar uma dica agora sobre como você economiza muita grana e depois eu vou dar uma dica prática para você conseguir rápido, com boas taxas e conseguir o crédito com garantia de imóvel em 2026 com a melhor experiência possível, beleza? Duas dicas que eu vou estar entregando aqui para vocês. Turma, ponto importante. A Bext desenvolveu um sistema super bacana, como vocês podem ver. Vou até colocar aqui, ó, taxas e seguros, só para a gente fazer uma cotação rápida. Olha que bacana. Ele traz todo um planejamento para o cliente, né, em cima de um crédito com garantia de imóvel. Então, ó, eu vou ter aqui a parcela, seguro, amortização do mês, o que é juros e tudo bonitinho. Inclusive, o que acontece? Quando você vai fazer um crédito com garantia de imóvel, o banco vai te dar essa simulação. Ó, tua parcela começa em 6 mil e termina em 6 mil. O que muita gente não explica, a Bext dá isso num planejamento para o cliente, é que se você geralmente vai contratar com IPCA, e a média do IPCA no Brasil é 5%, eu adiciono IPCA, opa, a conta muda. Uma conta de 1,5 milhão pularia para 2 milhões e 600, e a minha parcela, que seria 6 mil, em 20 anos eu estaria pagando 16 mil reais para o banco. Então, olha só, minha parcela subiria muito, né? E as pessoas só descobrem na prática porque ela fala, minha parcela não era para ser fixa. E no começo, tá bom, eu tenho correção. Ela vê assim, tá subindo 30 reais por mês. O que as pessoas não sabem é que, na verdade, a correção é quase 2 mil reais por mês, diminui o que você tá pagando todo mês, que é 300, e todo mês sua dívida só aumenta. E aí as pessoas descobrem da pior maneira possível. Porque fala, minha parcela começou em 6 e pouco, aí do nada eu precisava em 7. Opa, já aumentou bastante. Turma, dica de ouro, e a gente faz isso por todos os nossos clientes. Você, quando vai fazer um crédito com garantia de imóvel, você tem que montar um planejamento financeiro. Em planejamento financeiro, vou dar uma dica simples de como você corta esse contrato pela metade e não ter surpresa desagradável. Existe algo também que existe no financiamento para o crédito com garantia, que é a amortização. Está na lei, é um direito seu. E hoje, se você tivesse, por exemplo, né, um crédito de uma média aqui de 6 mil reais de parcela e você juntasse 3 parcelas por ano, ó, no sistema da Bext você pode fazer a cada 6 meses, a cada 2, uma vez por ano. Nosso sistema é porrada, galera. Isso a gente faz para os nossos clientes. E você fizesse uma vez por ano isso, tá? Uma vez por ano, olha que interessante o que aconteceria com o seu financiamento. Aquela dívida de 2 milhões e 600, você quitaria por 1 milhão e 300. Aquele crédito de 240 meses, você quitaria em 136 meses e a parcela máxima chegaria em torno de 11.700, considerando IPCA. Mas, Gaspar, eu não quero que a parcela aumente. Você pode substituir, você pode fazer amortizações para diminuir a sua prestação. É só um exemplo que, obviamente, isso a gente faz no planejamento financeiro que a gente dá na consultoria para os nossos clientes. Então, turma, dica bônus é essa. Vai fazer um crédito de longo prazo que tenha correção, tem que montar um planejamento financeiro para pelo menos uma vez por ano você fazer uma amortização. E aí, como eu falei anteriormente, isso a gente faz para os nossos clientes. Agora segura, que eu tenho mais uma dica porrada para você. Turma, a dica bônus que eu tenho para você é a seguinte. Para você conseguir ter acesso às melhores condições, no melhor tempo possível, você precisa, primeiro, ter um capricho muito grande com a documentação, tanto sua documentação pessoal de renda, os documentos do imóvel, né, e fornecer isso da maneira mais redonda possível para as instituições financeiras. Mas como na prática é o processo dentro do mercado? O processo é assim, você vai conversar com vários bancos para entender qual se adequa à sua realidade, então você vai ter que repetir esse processo várias vezes. Vão te pedir um checklist gigante, você vai ter que pegar esses documentos, mandar para uma instituição ou para uma instituição como a Bext, multibancos, vai cadastrar em vários bancos para depois de alguns dias você ter a resposta de crédito. Só que a dica que eu dou é que não precisa ser assim, tá? A Bext, inclusive, a gente desenvolveu ano passado, né, que 2026 é o grande ano de escala aqui desse produto, que é a Bext IA. Para os clientes da Bext que simulam com a Bext,
você dando uma autorização de consulta, a Bect faz crédito, pré-avaliação do imóvel e jurídico, tudo em poucas horas através da nossa inteligência artificial de crédito, te poupando inúmeros dias. E por que é legal isso, turma? Depois dessa análise da IA, ela já traz para o nosso time internamente qual é a melhor instituição. Por quê? Nesse momento a gente vai saber qual o seu perfil de renda, qual o perfil do seu imóvel, qual localidade você está, e essa IA nossa, além de fazer toda essa parte de análise, ela faz um cruzamento de dados com as políticas desses mais de 30 bancos que a Bect tem e já vai dar qual a chance de aprovação com estes bancos. Então, turma, uma dica de verdade é cote o seu crédito em garantia de imóvel com a Bect. Mas, Gaspar, isso é tão bacana. Poxa, você falou de consultoria, planejamento financeiro, uma IA. Pô, vai me custar mais caro, né? Eu fazer isso com a Bect do que fazer isso com um banco no mercado. Turma, não. Isso não te custa mais caro, porque a Bect é remunerada pela instituição financeira. Então, a Bect não cobra nada antecipado, nenhum valor a mais de consultoria. De verdade, turma, a nossa missão pelo mercado é fazer a Bect crescer, ajudando o máximo de clientes possíveis a ter uma experiência bacana. E lembra o que eu falei? Cada panela vai ter a sua tampa. Então, a dica bônus é, pensou em fazer um crédito com garantia de imóvel? Busque ajuda da melhor especialista, vou deixar um link aqui na descrição, você pode fazer a simulação e alguém do meu time vai entrar em contato com você. Espero de coração que a Bect possa sim ser de fato a sua parceira nesse momento de conseguir um crédito com garantia de imóvel com as melhores condições. Bom, Bexter, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, deixe nos comentários se você realmente achou que o vídeo entregou valor, respondemos os bancos, trouxe dicas legais para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e venha ser Bexter você também.